A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar a respeito do juramento de Deus. Você já imaginou Deus, o Criador do universo, fazendo um juramento e jurando que nos abençoaria? Isso aconteceu no capítulo 22 de Gênesis, quando Deus mandou que Abraão sacrificasse Isaque lá no Monte Moriá. E quando o patriarca estendeu a mão para o sacrifício, o anjo do Senhor bradou dizendo: Abraão, não faça mal ao rapaz, porque agora vejo que você teme a Deus, porque não negou o seu filho, o seu único filho. E a Bíblia diz que por mais uma vez o anjo gritou, bradou dizendo o seguinte: e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará a cidade dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Então veja que diz: juro por mim mesmo, declara o Senhor. Então Deus jurou que abençoaria Abraão, mas não somente Abraão. Nós vamos ver no capítulo 6 de Hebreus que o juramento foi feito aos herdeiros da promessa. E quem são esses herdeiros? Nós vamos ver no livro de Gálatas que somos nós. Nós somos os herdeiros da promessa. Porque também em Gálatas 3:8 diz assim: ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Então Deus estava ali no Monte Moriá, no capítulo 22 de Gênesis, anunciando o evangelho a Abraão. E Jesus também diz que Abraão exultou por ver os dias do Senhor, ou seja, o tempo da graça. E ele viu e se alegrou. Então veja que o próprio Abraão, um homem abençoado por Deus, ele exultou por ver os nossos dias. Por quê? Porque por meio de Cristo nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então também em Gálatas, no capítulo 3, vai dizer assim: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Também no 29, e se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a promessa. Então nós somos herdeiros, juntamente com Abraão, nós somos abençoados, porque nós somos chamados de filhos de Abraão por meio da fé. Então nós vamos ver aqui no capítulo 6 de Hebreus, quando o autor diz que Deus se interpôs com juramento, dizendo que abençoaria os herdeiros da promessa, para que nós tivéssemos um forte alento. O que é um forte alento? É ter paz, é ter segurança de que o Senhor está conosco, de que Ele já nos abençoou. E também diz lá que nós temos essa promessa para ter a certeza de que Deus é imutável. O propósito dele por nós, para conosco, é imutável, não muda. E para que nós tenhamos essa promessa como âncora da nossa alma. O que é uma âncora? É aquilo que deixa o navio, a embarcação segura. Então nós podemos ter segurança em nossa alma, em nosso coração. Por quê? Porque Deus jurou nos abençoar. E Ele já cumpriu esse juramento por meio de Jesus Cristo.
quando Jesus morreu e ressuscitou em nosso lugar, ali no Calvário, ele nos abençoou, nós fomos abençoados. Porque no capítulo 4 de Romanos, Paulo diz que Jesus morreu, foi crucificado pelos nossos pecados, para que os nossos pecados fossem perdoados. E ele também ressuscitou para a nossa justificação. Então o Senhor, além de ter lavado, nos purificado de todos os nossos pecados, ele também nos justificou, nos tornou justos. Então aqui em Hebreus vai dizer assim: pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. Pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Então veja que o juramento, ele é uma garantia. Então se o próprio Deus, o Criador, jurou que nos abençoaria e ele cumpriu essa promessa, nós não precisamos, nós não devemos ficar em dúvida se Deus quer atender as nossas orações ou não. Se Deus irá nos guardar, nos proteger ou não, porque ele já jurou. E o texto continua dizendo: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa, veja que está no plural, aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Olha bem o verso 19. A qual temos por ancorada a alma, segura e firme, e que penetra além do véu. Irmãos, são tantas palavras de segurança, de certeza, de forma tão objetiva e clara nesse texto, que nós não podemos duvidar do amor de Deus para conosco. Isso muda tudo. Quando nós passamos por tribulações, por desafios, nós podemos ter esta promessa, assim como tantas outras, como âncora da nossa alma, para ficarmos firmes, seguros de que aquele que prometeu é poderoso para cumprir. E nós podemos também fazer uma análise de como Deus abençoou a Abraão, porque nós vimos em Gálatas que aqueles que são da fé são filhos de Abraão e são abençoados com o crente Abraão, porque são herdeiros da promessa. Nós vimos aqui no livro de Gálatas. Então nós vamos ver aqui como Deus abençoou esse patriarca e como nós também podemos tomar posse de todas essas bênçãos também, porque nós somos abençoados com o crente Abraão. Porque a Bíblia diz assim: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas ou abençoadas todas as famílias da terra. Então veja que Deus prometeu abençoar aqueles que abençoassem Abraão e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoassem. Então veja que para nós também, Deus promete nos abençoar, abençoar até mesmo aqueles que nos abençoarem, e também amaldiçoar aqueles que nos amaldiçoarem. A Bíblia está dizendo que nós podemos ficar seguros porque o Senhor cuida dos nossos inimigos, tanto os inimigos espirituais, como aqueles que derem lugar ao diabo e tentarem algo contra os filhos de Deus. Então nós temos que confiar, porque a Bíblia diz, por meio de Cristo, ele levou toda maldição ali no madeiro, ele foi amaldiçoado em nosso lugar, para que nós fôssemos abençoados. Isso está em Gálatas, no capítulo 3 também, no verso 13 e 14, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios,
em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então veja que Jesus levou toda a maldição em nosso lugar. Aquelas maldições hereditárias, doenças, problemas psicológicos, problemas emocionais, quando fala também de proteção. Então toda aquela maldição que os nossos antepassados sofreram, nós não temos que sofrer. Por quê? Porque Jesus já levou toda a maldição no madeiro. Nós vemos aí muitas pessoas falarem de doenças recebidas geneticamente, isso é uma herança genética. Irmãos, se nós estamos em Cristo, Ele já levou as nossas enfermidades, Ele já levou as nossas doenças e nossas dores. Então nós não temos que ficar carregando doenças hereditárias. Creia na palavra de Deus, confie naquilo que Cristo fez por nós. Também a Bíblia vai dizer assim: ao tempo que destruía as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou a Ló do meio das ruínas, quando subverteu as cidades em que Ló habitara. Então veja que Deus se lembrou de Abraão e por isso ele livrou Ló da destruição de Sodoma e de Gomorra. Então nós temos que crer que Deus irá livrar os nossos, aqueles que nos pertencem. Por quê? Por meio de Cristo. Porque no capítulo 16 de Atos, Paulo diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Então, assim como Deus livrou Ló por causa de Abraão, Deus também salvará os nossos, porque nós confessamos a Jesus Cristo como nosso Senhor. Agora, Ló teve a oportunidade de crer e obedecer. A mulher de Ló olhou para trás e por isso recebeu o juízo de Deus. Aqueles que são nossos, eles terão a oportunidade de crer e de obedecer a Deus. Agora eles também terão a escolha deles. Nós temos que entender isso. Nós temos que crer que Deus irá salvar os nossos. Ele irá dar a oportunidade para que os nossos se arrependam e recebam o melhor de Deus na vida deles, tá? Assim como ele fez com Ló e com Abraão. Também a Bíblia diz assim: disse o Senhor, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Então o Senhor não ocultou nada a Abraão. Ele anunciou para aquele patriarca as coisas que ele haveria de fazer. Então também nós recebemos de Deus o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. O Senhor não nos deixa sem saber aquilo que Ele está para fazer em nossas vidas. Aquilo que Ele planeja sobre nós, Ele nos revela. Porque no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, Paulo diz que o Espírito de Deus nos revelou os mistérios de Cristo, aquilo que nós recebemos gratuitamente por meio do Senhor. E também diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então o Senhor nos anuncia as coisas que virão, seja em nível geral ou aquilo que diz respeito à nossa vida, as coisas específicas que nós precisamos de um direcionamento de Deus, de conhecer a vontade do Pai. O Espírito Santo fala conosco, porque em Romanos 8,14 diz: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus,
esses são filhos de Deus. Então o Espírito Santo nos guia, assim como Deus falava com Abraão, Deus fala conosco. Também a Bíblia diz assim: e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice ou em boa velhice. Então Deus prometeu para Abraão que ele iria para a sepultura em paz, e ele iria em ditosa ou boa velhice. Então aqui Deus está prometendo a Abraão paz e vida longa. Então nós temos que crer também que o Senhor nos promete vida longa, porque nós fomos abençoados com o crente Abraão. E aí talvez você diga, mas isso foi algo específico para Abraão. Mas Paulo diz no capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios, que tantas quantas forem as promessas de Deus para nós, nós temos em Cristo o sim. Não é o sim ou o não, mas o sim por meio de Jesus Cristo. E essas promessas são todas do Antigo Testamento, porque o Novo Testamento ainda não havia sido escrito, assim como está escrito no capítulo 6 de Efésios, que diz: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, se esse é o primeiro mandamento com promessa, então nós entendemos que todas as promessas nos pertencem também. Porque se essa nos pertence, Paulo citou aqui uma promessa dada ao povo de Israel por meio da lei, dizendo que ela nos pertence, então também todas as outras, assim como ele diz no capítulo 1 da segunda carta aos Coríntios. Tantas quantas forem as promessas de Deus para nós, nós temos em Cristo o sim. Então também nós vemos no Salmo 92 a promessa de vida longa. Nós vemos ali Jó. Jó viveu 140 anos depois da tribulação que ele enfrentou. E a Bíblia diz que ele morreu velho, farto de dias. Então veja como Deus abençoa os filhos dele, mesmo que sejam provados, mesmo que passem por muitas tribulações, o Senhor nos livra de todas. E ele nos promete, então, vida longa. Nós temos que nos apropriar dessas promessas, irmãos. Porque em Coríntios, na segunda carta, diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que, pela sua pobreza, vos tornasseis ricos. Ricos em quê? Em uma vida abundante, em ser suprido por Deus em nossas necessidades. Quando nós cremos nessas verdades, nós podemos passar por qualquer tribulação, por qualquer perseguição, porque a nossa alma está firme, segura em Deus. Então nós devemos confiar, como Davi disse: certamente que a bondade e a fidelidade do Senhor me acompanharão enquanto eu viver, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então ali Davi estava crendo que ele viveria uma vida longa. Creia nessas promessas e frutifique. Anuncie aquilo que Cristo fez por nós, lá na cruz do Calvário. Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.